Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para explicar algumas atividades que vocês vão fazer inicialmente, tá? Nessa semana, da apostila São Paulo Faz Escola. Se você ainda não pegou a apostila, você precisa retirá-la na escola ou me chama no WhatsApp que eu envio em PDF para vocês, ok? Bom, primeira coisa que vocês vão perceber é que às vezes eu vou falar algum número de página aqui que não bate com o número da página da apostila de vocês, mas o exercício é o mesmo, tá? Então, olha lá no seu exercício, no seu livro, onde que está a língua portuguesa, e aí vocês vão encontrar as atividades das quais eu estou falando, ok? Bom, pessoal, como eu havia explicado para vocês, nós faremos as atividades de uma maneira diferente. Esta semana ainda vamos trabalhar de uma maneira individual, mas a partir da outra semana eu vou propor atividades em grupo, em dupla, né? E aí vocês vão decidir como querem fazer. A primeira coisa que vocês precisam saber, essa atividade 1, eu quero apenas que vocês leiam, que vocês respondam, não precisa escrever no caderno nem me mandar foto. Isso aqui é apenas para ir construindo o conhecimento dos conceitos. Então, a primeira coisa a gente precisa relembrar o que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal. Este texto aqui, por exemplo, ele está utilizando a linguagem verbal, é a linguagem escrita. Eu, enquanto gravo esse vídeo e explico para vocês, também estou usando a linguagem verbal, estou usando as palavras, né, para falar. Então, é uma linguagem verbal, escrita e fala. E a linguagem não verbal, ela é a que não utiliza a escrita, né? Então, nós teremos aí fotos, quadros, esculturas, pinturas, gifs, emojis, tá? Então, tudo isso são exemplos de linguagem não verbal. Os emojis, por exemplo, eles transmitem uma mensagem, no caso, sentimentos, sem eu precisar digitar uma palavra, né? Então, isso aqui, pessoal, é só para vocês irem construindo o conhecimento. Ele traz o desenho aqui, a foto de duas esculturas para vocês, que são artes mais renomadas, mais clássicas, né? E depois ele faz aqui, tipo de um meme, ele coloca imagens de um celular na mão das estátuas, né, das esculturas, e aí a gente já tem toda uma mudança de sentido, e eu quero que vocês vão apenas a título de conhecimento, tá? Não precisa escrever e me mandar a resposta, é apenas para vocês irem treinando. O que mudou, o que daria pra gente dizer, então tentem responder essas perguntas. Aqui ele traz um outro exemplo, tá? Então, no caso, um relógio e o semáforo, no caso, até aqui o exercício 3, né? O número 3, que são exemplos também de linguagem não verbal que transmitem conhecimentos e que a gente já sabe o que significa, né? Então, por exemplo, se o ponteiro pequenininho tá aqui no 1 e o grande tá aqui no 6, a gente sabe que é 1h30 e que é assim que a gente vê as horas. Então também reflitam sobre essas perguntas aqui, também não precisa responder nem me mandar fotos. Na atividade 2, ele vai mostrar para vocês, antigamente vocês creio que não tenham pego essa época da internet, que os emojis eram construídos desta maneira aqui, tá? Carinha de feliz, de triste, de muito feliz, a gente usava os sinais de pontuação, que neste caso aqui ganhavam novos sentidos, né? Novos significados. Também vocês não vão precisar fazer, tá? E aí nós vamos começar então aqui na atividade 3. Na atividade 3, ele traz a explicação de alguns gêneros textuais, alguns tipos de texto que utilizam a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, nós teremos imagens e textos. Já de cara aqui vocês conseguem ver, por exemplo, este cartaz aqui, né, que teoricamente seria uma charge. Depois ele fala sobre o cartoon, sobre a tira, né, tirinha aqui no caso. Então, a atividade 3 vem até aqui. Pessoal, charge. Vou explicar para vocês a diferença entre charge e cartoon.
Embora sejam muito parecidos, existe uma diferença, principalmente porque a charge ela está mais relacionada com momentos pontuais, informações públicas importantes. Por exemplo, estamos em época de eleição, então se você abrir o jornal, a internet, você verá charges provavelmente a respeito de políticos, sobre situações que aconteceram. E então a charge ela envolve pessoas públicas, pessoas famosas. E também tem aí a intenção de satirizar, de fazer piada sobre uma situação que também tem aí um fundo de crítica, ok? O cartoon, ele é diferente. Ele não vai ter pessoas públicas, pessoas famosas. Eu posso falar a respeito de qualquer situação cotidiana, geralmente para criticar o comportamento humano, tá? Vou colocar aqui no Google para vocês uma diferença. Cartoon. Vou só colocar cartoon para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, pessoal, nós não temos nenhuma pessoa famosa, não estamos falando de uma situação pontual. São pessoas que Aristécio, o que houve com a TV? Sem Zico, o jogo fica desequilibrado, né? E aí, falando aí essa questão do jogo de futebol, até temos aqui uma pessoa famosa, né? Eu não tinha lido aqui a resposta, me desculpem. Aqui nós temos uma charge, tá? Com a Damares, que é a ministra, quando ela fez aquela declaração um pouco polêmica, né? A respeito de rosa para a menina, azul para o homem, e aqui a criança, o importante é o pobre, roxo de fome, né? Então, falando de cores. Então, é uma charge que está falando de uma pessoa política, uma pessoa pública, fazendo uma crítica a isso de forma, né, engraçada, mas que dá pra gente entender. Vou pegar aqui um cartoon, por exemplo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Isso aqui, por exemplo, eu não sei que contexto que foi escrito, mas provavelmente está falando sobre o isolamento das pessoas, né? São duas pessoas que estão ali juntas, cada uma meio que tentando se virar, né? Tá vendo? Escreveram ali o SOS. Então é uma crítica também ao comportamento humano que a gente tem. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente está falando sobre ciúmes, né? Uma questão do comportamento humano. Onde pensa que vai com essa piranha magrela? E essa figura representando a morte. Então, nem quando ele está morrendo, ele tem um pouco de paz deste ciúme. Então, essa é a diferença, tá? Entre charge e cartoon. Vou colocar aqui charge para ver se aparece alguma mais legalzinha assim para vocês. Como eu disse, né, de questões públicas e políticas, aqui temos: ministro do Meio Ambiente desorienta jornalistas com informações confusas sobre irregularidades em ONGs. É isso, galera, fui, né? Então aqui o ponto de interrogação, os jornalistas todos confusos e aqui o ministro saindo, né, se livrando no caso ali da situação tão incômoda para ele. Esse aqui, eu acho que estão exagerando com esse tal coronavírus, né? Vocês já sabem aí o que está representando ou não, mas essa é a diferença entre charge e cartão, principalmente a questão de pessoas públicas. Mas leiam aqui as informações, tá? E a tira, pessoal, a tirinha ela é um gênero textual que conta, né, que tem alguns quadrinhos que geralmente conta uma historinha. Então a gente tem aqui o Armandinho, temos a Turma da Mônica, temos a Mafalda, aqui o Cebolinha, tem outras também de outros personagens que eu gosto bastante, que aqui não tá aparecendo, mas a tirinha, então, ela tem alguns quadros, 3, 4 quadrinhos, que contam aí uma história. A Mafalda, por exemplo, e o Armandinho, eles sempre têm críticas sociais muito fortes, né? O Agar, que é aquele viking, que ele é todo ao contrário, né? Ele não é o machão, ele não é o melhor, geralmente é a esposa dele que manda nele, ele tem medo às vezes dos inimigos. Então o Agar também ele é uma situação cômica que
que tem como objetivo isso mesmo de ser engraçado também. A gente tem esses exemplos de tirinhas, tá? Então, são aí 3 gêneros textuais que nós estamos trabalhando. Bom, uma vez que vocês entenderam o que é cartoon, o que é charge e o que é a tirinha, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão pesquisar cartoons e charges. Pode colocar tirinha também. Eu vou mandar o link para vocês no grupo depois do WhatsApp. E vocês vão postar, vocês não vão me mandar, vocês vão postar neste site, tá? Que se chama Padlet. Eu vou digitar, escrever tudo certinho. Aqui no meu canal do YouTube já tem um tutorial de como que você posta, né? Como que você acessa e como que você posta aqui. Mas eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu gostei dessa tirinha. Eu vou salvá-la, tá? Aqui no meu celular, no meu computador. Vou salvar aqui. Então, eu vou lá no Padlet, depois que eu digitar a senha, venho nesse sinalzinho de mais. No caso, você pode colocar seu nome aqui no título, tá? Como eu já salvei esta imagem, eu venho aqui nos 3 pontinhos no mais, upload, e aí eu vou escolher o arquivo que eu quero carregar. Eu vou lá no meu computador onde eu salvei a tirinha, que eu não sei onde está agora, aqui, tá? E vou anexar. Como eu já tenho o cadastro, ele vai sair com o meu nome, mas eu vou colocar meu nome como exemplo do que vocês podem fazer, tá? Então, coloca aqui, vou escrever tirinha, e aqui, tirinha, e pronto. Ele já está, então, postado, pessoal. Depois, quando eu clicar aqui, eu consigo aumentar e ver. Posso fazer essa atividade também diretamente aqui do site. Você pode vir aqui nos 3 pontinhos, Google, e aí você pesquisa, você pode colocar aqui charge, por exemplo, e ele vai aparecer aqui para vocês algumas coisas. Eu sugiro, tá vendo? Aqui ele vai trazer uma pesquisa mais geral. Então eu sugiro que vocês vão mesmo no Google, pesquisem, coloca lá charge e você pega o que você quer, salva e posta lá no site, tá? Esse aqui é do 7º ano. Ah, como que eu vou postar nesse site? Lá no WhatsApp eu vou mandar para vocês o link, vocês vão acessar o link, vão colocar a senha que eu vou mandar lá no grupo, ó, tá vendo? Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui é só inserir a senha. Uma vez que você inseriu a senha, ele vai abrir isto aqui, tá? É bem simples. Então, atividade. A primeira atividade que vocês precisam fazer: pesquisar cartoons, charges e tirinhas e postar aqui no site para mim, ok? Teremos um uso específico depois para cada um deles, então pesquisem aquilo que vocês realmente gostarem, tá? E depois eu vou postar mais uma atividade que vai no grupo também sobre interpretação, mas isso é lá pra frente, ok, pessoal? Muito obrigada. Qualquer dúvida vocês podem me chamar.